Não sei o que aconteceu dessa vez, gente. Não veio nenhum aviso do Instagram. Minha internet tá cheia e derrubaram aí, né? Não faço ideia. Depois, se vier algum aviso, mas vamos lá então. Sem aguardo agora. Hoje o nosso assunto são as 12 camadas da personalidade, a teoria desenvolvida pelo professor e filósofo Olavo de Carvalho. Bem? Bom, o que nós vamos falar hoje de uma forma resumida e introdutória das 12 camadas, realmente muito importante para parte de desenvolvimento e aprendizagem, seja psicológica, até biológica, filosófica, do ser humano, tá? As 12 camadas, ela trabalha com a motivação humana. Então, o que nos faz agir e também reagir, né? E as 12 camadas, então, assim, o que é uma pessoa, né? Vamos começar desenvolvendo o termo pessoa. Substância individual de natureza racional, segundo Boécio, e é a definição mais aceita. Mas podemos falar que uma pessoa está sempre instalada em um lugar e sempre possui um projeto de vida, uma intenção própria, individual, né? Nós somos únicos. Então, nós vamos falar assim também um pouquinho o que é, então, uma personalidade. A personalidade é aquilo que está presente em nossa pessoa de uma maneira única e mais forte. E como agir concretamente nas situações da vida? Então, é isso que a teoria quer desenvolver. Mas, afinal, o que são as camadas, né? O que é esse negócio de camada? Então, a camada é a síntese da personalidade, seu resumo daquele seu momento vivido, né? Então, quais são os seus objetivos e sofrimentos? E isso vai fazendo a mudança de camada, tá? Então, nós vamos começar com a primeira camada. A primeira camada da personalidade, lembram-se também, quem é minha aluna sabe, a personalidade é aquilo que a gente desenvolve até a morte, eternamente. Então a gente pode mudar, não tem idade, não tem época, diferente do temperamento que é mineral, diferente do caráter, tá bom? Então, por isso que ela é degraus, né? Ela é ascendente, porque você pode andar, às vezes pode cair, pode voltar, mas tem camadas que não, tem camadas que sim, isso é mais profundo, não dá para falar agora, mas é uma escala, independente da idade que você está, que momento de vida que você está, que circunstâncias você está, tá bom? Então, a primeira camada a gente vai chamar da camada do caráter, a camada integrativa. O que que isso quer dizer? É anterior à consciência, ao despertar do intelecto, né? Então, pode ser astrocaracterologia, que não é horóscopo, temperamento, tudo isso é primeira camada. Tá? São características corporais anteriores ao surgimento da consciência. Então, biologicamente, cognitivamente, motoramente, é quando começa a criança, né, o bebê, a mamar primeiro, depois engatinhar, reconhecer as partes do corpo, tá bom? O corpo é uma pré-condição para que aquela pessoa exista, tá bom? O principal sofrimento dessa camada é totalmente corporal. Então, é quando ocorre alguma doença, alguma coisa que afete ao corpo, tá? E o objetivo principal é dominar o próprio corpo, né? Então, o bebezinho começa a reconhecer a mão, pegar no pezinho. O brinquedo dele é seu corpo, né? As partes do seu corpo. Primeira camada, que todo mundo passa, tá? Nasceu, passa pela primeira camada. A segunda camada, ela pode ser chamada como a camada da hereditariedade, tá? Então, daí entra muito as teorias, né? Tanto do inconsciente familiar do Zonde, quanto da constelação familiar do Bert Hellinger. Tá? De que formas? De que a hereditariedade importa. Então, tanto na parte genética, quanto realmente no ambiente, na circunstância, onde eu sou criada, qual a estrutura
familiar e ambiental os quais eu sou criado, tá? Então, o recém-nascido, ele sofre o impacto das condições físicas externas e adversas ou de tendências mórbidas de sua hereditariedade. Daí, caso até, né, a poesia, a arte está sempre ligada, minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Então, segunda camada, todo mundo vai passar, que também é de desenvolvimento muito mais corporal e cognitivo e motor. Qual é o sofrimento? Eu não estar sob o meu controle, né, da minha individualidade. E o objetivo é provar e gostar das experiências vividas, tá bem? A terceira camada é a camada específica da cognição, da percepção. Então, é a primeira vez assim que a pessoa tem uma motivação consciente. É o aprendizado primário. Então, é aquela fase assim do calcular o funcionamento do mundo, né? Então, a criancinha que derruba o copo para ver o que acontece, testa como que é comer tal coisa, tanto paladar, é dos sentidos, né, dos 5 sentidos e também do cálculo do mundo, cálculo que eu falo motor mesmo, né? O que acontece? O que é antes e depois? Eu tô me descobrindo que eu tenho uma consciência, eu consigo me ver como uma pessoa, tá? Todo mundo também chega até essa camada, mas algumas deficiências graves, como autismo, alguma deficiência realmente intelectual, a pessoa pode parar nessa camada. E também quem não vai evoluindo, tá? Qual que é o sofrimento dessa camada? É o sucesso ou o fracasso no aprendizado. Eu tô conseguindo dominar meu corpo, minha cognição, os meus cálculos do mundo são certos, são tolerados até pela minha mãe, pelos meus pais, né? E o objetivo principal é exercer a liberdade no aprendizado, tá bem? A quarta camada é a camada da história pulsional e afetiva. É uma camada decisiva e, segundo o professor Olavo, era a camada, em geral, né, de nós brasileiros, tá bom? Vamos entender um pouquinho o porquê. De novo, não vai dar para aprofundar, só a quarta camada dá uma aula de 2 horas, mas vamos introduzir aqui, tá bom? O surgimento do mundo da afetividade, a percepção de um certo sofrimento, de uma certa carência, ó lá, já vai ficando mais psicológico, né? Que surge de um afeto não preenchido ou não recebido, teoricamente e geralmente do pai e da mãe, né? Ou dos cuidadores, realmente ali do núcleo familiar. Então, os responsáveis por aquela criança, cabe a segurança da segurança afetiva, física, emocional, para que aquela criança floresça, psicologicamente mesmo, tá? Emocionalmente. É a camada da validação, se a gente pudesse resumir. Então, tem muitas pessoas, até da vida adulta, que permanecem presas buscando fazer o que toca seus sentimentos. Então, quem hoje, né, não conhece alguém ou até se verifica em alguns momentos que eu tô sempre preocupada só com os meus sentimentos, o que eu gosto, o que me faz feliz, o que me faz bem, né? E esqueço do bem comum, do outro, do próximo mais próximo ali da minha família, né, dos meus deveres, do que realmente é justo, moral e belo, não é? Então, é por isso que se fala que é a camada muito prioritária. Muitos adultos, infelizmente, ficam nessa camada, né? As pessoas vitimistas, autocentradas, sentimentalistas ao extremo. Não estou dizendo que sentimento não é importante, mas nós temos no curso Mulher Maravilha, a gente ensina bem, razão versus sentimento, qual é o lugar do intelecto, qual é o lugar da emoção, né? Então, isso também não dá para trazer aqui, mas só assim de bom senso a gente já vê que não cabe muito. E quem convive com pessoas assim ou está assim, já percebe que, opa, não tá muito legal, né? Então,
qual que é, nessa camada é que se conquista a estabilidade dos afetos interiores, para que se viva objetivamente no mundo sem viver tudo no sentimentalismo, no eu, no ai, como eu sou vítima, como eu sou especial, também é outro extremo, tá? Se colocando no centro de tudo, do mundo, que os outros me sirvam o tempo todo, eu preciso me sentir bem, o resto é resto. Então o sofrimento maior dessa camada é o problema que não se chega a amadurecer. Então tá sempre se sentindo rejeitado, sempre com aquela coisa de rejeição, de vitimismo, de ai, não fazem pra mim, ai, só comigo que nada dá certo, né? E o principal objetivo é encontrar aceitação e segurança emocional, tá? Deu para entender um pouco? Meditem, vejam se vocês não conhecem alguém ou até vocês mesmos em alguns momentos não se veem presos a essa quarta camada. E olha, essa é uma camada antes da adolescência ainda, no final da segunda infância. Então você que é adulta e ainda está se identificando na quarta camada, opa, alerta, não é normal, não é natural e tem que sair dessa quarta camada para realmente entrar no jogo, começar a entrar na vida adulta, tá bom? A quinta camada é aquela camada da individualidade, da individuação, né, da autoconsciência, do eu. Então veja que ela é depois da quarta, eu me sinto afetivamente amada e dentro da realidade da vida, e depois eu tenho que provar força, né? Eu tenho que colocar a minha força em jogo na vida, se eu consigo realmente ser mais eu, digamos assim. É a fase muito egóica, para quem tem familiaridade com esses termos. É por isso que é a fase do adolescente, né? Do adolescente que está caminhando normalmente pelas camadas. É da rebeldia, testar força com mãe, com pai, com professor, com colega, né? Com o mundo em geral. Então, a validação é outra, é a validação da força, não só da força física, tá? Mas da força do mundo. Eu falo mais alto, eu sei o que eu tô falando, e quem tem adolescente em casa já viu. Ai, mãe, eu sei, do meu jeito, é do jeito que eu quero, eu sei como fazer, né? Tem um lado bom, viu, dessa adolescência, ele está andando da camada, já passou para a quinta. Então, mães e pais de adolescentes têm essa boa notícia aí dessa rebeldia, dessa teimosia adolescente. Qual que é o sofrimento? Quando ele se sente perdedor, né, depreciado, e isso faz um quinta camada sofrer. E o seu objetivo principal é ganhar autoconfiança, vencer as disputas, não só fisicamente, tá? Intelectualmente também, nas palavras também, tá? Bom, a sexta camada é a da aptidão e da vocação. Então, a pessoa percebe, né, evoluindo de idade, de personalidade, de virtudes, de personalidade, de que testar essa força no mundo é meio inútil, né? Não me traz muitos benefícios nem aprendizado. Então, a sexta camada, ela vai para alcançar um objetivo, geralmente material, tá? É a camada do lucro financeiro, a gente costuma dizer. Então, a motivação é conseguir ganhar o dinheiro necessário para pagar suas contas, comprar o que quer, manter-se a si mesmo e a família. Então percebam, já tá na vida adulta e é aquela frase assim, né? Eu tive essa fase, vejam se vocês também. Ah, eu prefiro minha parte em dinheiro, né? Ah, vai ter isso, vai ter aquilo. Não, a minha parte eu prefiro em dinheiro. Né? É o sexta camada. Então, assim, não precisa gostar de mim, não. Eu conseguindo resolver e sendo uma boa técnica, uma boa na minha profissão e recebendo por isso, é o que me importa, tá? Isso não é todo ruim, tá, gente? Isso também é uma evolução. Lembra? As camadas, elas vão subindo degraus. Às vezes a gente volta um pouquinho, tem alguns aspectos que a gente para em outra, aspectos da vida, né? Em outros aspectos que a gente está numa mais elevada, numa menor, mas o sexta camada, então, não é aquela pessoa, só pensa em dinheiro, é egoísta, é um pouquinho, mas assim, isso não quer dizer que não seja um bom pai, um bom marido, não, é aquela pessoa que tá focada no sustento mesmo, tá? Dele e dos seus,
tá bom? A pessoa, ela busca, então, habilidades. O que ela precisa aprender para poder receber por isso, né? Ter o retorno do que ela estuda, do que ela ganha de habilidades, de recursos. O sofrimento do sexta camada é não ter resultados, né? Eu estudei, eu fiz o curso, mas eu não arrumo um trabalho, ou trabalho que paga muito pouco, ou o meu chefe só me critica, né? E o objetivo principal é o obter o lucro. Bom, andando um pouquinho, caminhando um pouquinho, subindo mais um degrauzinho, a sétima camada vai falar dos papéis sociais. Então, o que é isso? Além de eu receber o meu retorno, eu quero entregar valor à sociedade, né? Então, eu quero ser boa na minha profissão, no que eu faço, mas eu também quero entregar algo para a sociedade, seja técnico, seja em ações sociais, seja num bom trabalho prestado para a comunidade, né? Ou mesmo para a empresa, seja um bem comum, um bem maior. Olha, eu vou pensar num livro para atingir muitas pessoas, num curso, eu vou virar político, sei lá, né? Pensando no bem comum, pro jeito certo, não para benefício próprio. Então, a pessoa percebe que tem um papel a cumprir, né? A desempenhar na sociedade. Quem alcançou a sétima camada domou suas habilidades e é capaz de cumprir o seu dever. Esta pessoa entende a expectativa da sociedade e faz de sua vida uma entrega, um serviço. Entenderam como se diferencia da sexta? Não é mais o lucro, é o servir. Lógico que eu vou ter retorno com isso, mas a minha motivação principal é o bem comum, é o servir, o social. O sofrimento desta camada é eu não cumprir o meu dever, né? As expectativas multas, a falhar no desempenho do papel social. E o objetivo principal é compreender quem eu sou no grupo e ficar bem com isso. Olha, eu tenho esse papel que às vezes não é de protagonismo, não dá para todo mundo querer ser estrela, né? Mas o meu papel eu faço bem e eu contribuo sim para a empresa, para a família, para o grupo social, para a sociedade. Tá bom? A oitava camada é a camada que a gente chama da morte, né? Da síntese individual. Morte como? Não morte física, pelo amor de Deus, que ainda tá na meia idade ou até menos, um pouco, na oitava camada, cronologicamente, se tudo anda bem, né? É aquela parte, assim, aquela camada que eu falo, opa, eu não sou infinita, né? Cheguei no meio da vida, eu já fiz muitas coisas, deixei de fazer outras, então é aquela camada assim, eu ratifico as minhas ações, as principais, as minhas escolhas, a minha vida, ou eu terei que retificar, né? Com a minha família, com algumas pessoas, com o meu trabalho. Aí acontecem muitas transições de carreira, na sexta também, na sétima, mas aqui é por um objetivo assim de sentido de vida mesmo, né? E por quê? Porque eu percebi que eu tenho finitude. Então, quem eu sou? Qual é o sentido perante essa finitude, né? Então a pessoa, ela vive um drama às vezes, muitas vezes mesmo na oitava camada. Só que olha, percebam bem o que eu vou falar agora. A pessoa da oitava camada, ela percebe que tem que retificar, tem que mudar algumas coisas, ela não larga tudo não pro alto, tudo e todos, né? Suas responsabilidades, sua família, seus deveres, suas obrigações profissionais, espirituais, não. Ela não faz isso. Isso quem faz é o quarta camada, que é o eu. Ah, eu tô me sentindo que eu tenho que mudar, então eu vou abandonar tudo, vou largar e vou atrás do meu sonho. Isso é quarta camada, tá? A pessoa na oitava camada, ela continua cumprindo seus deveres, mesmo que isso seja um sofrimento, tá? Ela vai morrer sem estar totalmente realizada naquele sonho, mas hierarquicamente é mais importante ela cumprir a palavra dada, né? Ela cumprir os seus deveres com quem é o de direito, a virtude da justiça, né? Dar a quem o que lhe é de direito, tá bom? E também da fortaleza, né? Então, não há esse negócio de, eu vou desertar. Não, isso é quarta camada, só para ficar claro, tá bom?
Então, o sofrimento de uma pessoa na 8ª camada é assim, o que eu fiz da minha vida? É um drama real, não é aquele drama da 4ª camada, não da autorreferência, né? Então, eu preciso julgar a minha vida inteira, ó, essa palavrinha, sem culpar ninguém. Olhar para mim, para os meus atos, as minhas escolhas, entendem? E o objetivo principal é encontrar o sentido da vida diante da morte. Até a 8ª camada, gente, uma pessoa que amadurece minimamente, assim, ou plenamente, né? Não precisa ser nada, assim, exacerbado, é para chegar, tá? Muitas vezes não vai conseguir sozinho, vai precisar de uma terapia, de um grupo terapêutico, de cursos que tragam essa autoconsciência, essa transformação pessoal, né, e espiritual também, e nas ações, logicamente, que obras é que são amores, né, vocês sempre me ouvem falar. Então, assim, é para chegar, tá? Então, até aí todo mundo faz um exame aí de consciência, medita e fala, opa, se eu não cheguei e sou adulta, principalmente na meia idade, eu preciso chegar nesta camada. E vai atrás dos meios de ação para que isso aconteça, tá? Sozinhas, muitas vezes a gente não consegue, né? Em algumas etapas da vida. Então, isso não é fraqueza, muito pelo contrário, é sinal de coragem e de realmente eu estou focada no meu amadurecimento, na minha transformação real numa pessoa de alto valor, tá? Bom, a 9ª camada, então, já são menos pessoas que chegarão, tá? E é a camada da personalidade intelectual. Então, é assim, a motivação dessa pessoa é conhecer e viver imerso na verdade, não importa o que aconteça. Então, só lembrando um conceito aqui que também está muito bem explicado no curso Mulher Maravilha e que eu já falei em outras lives. A verdade é única, não é relativizada, tá? Então, a busca dessa pessoa da 9ª camada é a busca cada vez mais da verdade. A gente não descobre a verdade também de uma vez só. É uma busca, assim, quase que eterna. Nós morreremos ignorantes em muitos assuntos, mas eu tenho que sempre buscar a verdade, com V maiúsculo, que é única, tá? E encontrar uma solução para os problemas práticos e teóricos. Ela quer solucionar os seus problemas intelectuais para o bem da sua própria consciência. Então a pessoa não é 4ª camada egoísta, autorreferente, não. Ela já cumpriu o seu dever, ela já fez a sua parte para a sociedade, para o bem comum, e agora realmente ela quer estudar, se internalizar, né? Emergir em estudos edificantes para que ela possa chegar o mais próximo da verdade com V maiúsculo. Qual é o sofrimento desta camada? O indivíduo não quer se sentir inseguro quanto à sua capacidade de compreender a verdade, tá? E o objetivo principal é alcançar a criação intelectual. Então, depois que ele chega mais próximo dessa verdade, ele quer deixar esse legado. Então, são pessoas realmente que escrevem livros, que tem muitos vídeos, né? Hoje em dia, a era dos vídeos, então o YouTube repleto, porque ele quer passar aquele conhecimento. Tem muitos cursos para vender, tá? Porque ela descobriu e ela quer passar em frente, ela quer ajudar ao próximo, tá bom? A 10ª camada é do eu transcendental. Então, é a vida moral. A vida moral é mais profunda, tá? Não é a moralidade que todos nós devemos ter e buscar. Tá? Que é assim, tudo que eu faço na minha vida corresponde à verdade, tudinho, meu dia a dia, tá? O indivíduo se vê como um representante da espécie humana, dotado de autoconsciência e responsável 100% pelos seus atos. Tá? Então, assim, aquela pessoa que já está realmente pensando no transcendente. Eu sempre falo também, pés no chão, que a realidade é o trono da verdade, mas o olhar para o alto, para o transcendente, né? E é isso que essa pessoa busca. Então, o sofrimento é se a pessoa percebe que ela foi imoral. Isso causa um rasgo na biografia dela, sabe? E ela sofre
por perceber que tudo que ela fez, que pode ter sido uma pessoa de sucesso, com poder, não foi moral, não foi digno da transcendência. Então aqui é onde a gente realmente separa o bem do mal. Né? Uma pessoa má, ela pode chegar até a 10ª camada. Ela pode ser inteligentíssima, ela pode ter poder, ela pode influenciar pessoas, mas ela vai caminhar com esse sofrimento e não passa para a 11ª, muito menos para a 12ª, porque ela realmente percebe que aquilo não é verdadeiramente moral, que aquilo foi um rasgo na biografia dela, que ela foi cruel, desumana, muitas vezes, tá? E o objetivo principal é obter poder para exercer suas ideias na sociedade. Então percebem que pode ser ideias boas ou ideias más, né? Então até aqui não tem essa questão da pessoa virtuosa e da pessoa viciosa, do magnânimo e do pusilânime, tá? A 11ª camada é a do eu histórico. Então, assim, a sua personalidade, a sua vida, as suas obras marcam a história de uma cidade, de um país, de um povo, de uma época, tá? Então, essa pessoa realmente, ela deixa legado. Tá? Então a motivação é a constituição de uma personalidade duradoura através do tempo. Então vejam bem, ó, não importa se suas ações são grandes ou pequenas, se são inseridas na história como um todo, ou se realmente naquele pequeno espaço, que seja a sua família, ela conseguiu deixar um legado de hombridade, de moralidade, de o que realmente é correto, que a verdade é uma só. Tá? Então todos somos capazes, sim, mas quanto maior esse legado, mais histórica essa pessoa será. Ah, mas todo mundo tem, por exemplo, uma bisavó que lembra com muito carinho, que marcou porque era uma pessoa muito correta, santa, benévola, né? Eu tive essa sorte, graças a Deus. Então, assim, não precisa ser uma pessoa famosa, reconhecidamente mundialmente, entendem? O sofrimento dessa camada é falhar nos seus atos históricos, né? Então não ter esse impacto dentro daquele pequeno grupo, ou que dirá da sociedade ou do mundo. E o objetivo principal é mudar conscientemente o curso da história com as suas ações. Então é aquilo lá que a gente fala, né? Às vezes basta uma pessoa má para causar o caos numa empresa, numa família, numa sociedade, ainda mais se ela tiver poder. E geralmente, né? Essa pessoa chega em alguma posição de poder, não é condição sine qua non, né? E ela quer realmente deixar uma marca. Tomara que seja para o bem, né? Quem chega na 11ª é para o bem, graças a Deus. E a última camada é do destino final. Então é realmente o sujeito transcendental. Vejam, na 11ª ele quer virar histórico com um olhar para o transcendente já, para o bem, para a verdade única com V maiúsculo. Na 12ª é assim, como eu vou me apresentar diante de Deus. Entendem? Então cada ato desta pessoa é concebido sobre um prisma eterno. Ela é pensada diante de Deus. Então, cada coisinha que eu vou fazer, eu estou fazendo com todo o amor do mundo, com a caridade, né, com as virtudes teologais e com as cardeais, né? Então, muito mais profundo, vocês entendem? É olhar mesmo já para o próximo passo, para a eternidade. O sofrimento é decepcionar a Deus, né? E o principal objetivo é a redenção, né? Até porque a pessoa já está chegando mais próxima aí da finitude, era bom pensar nisso mesmo, né? Então, concluindo e resumindo, as 12 camadas da personalidade fecham o ciclo de uma vida humana, o ciclo completo, tá bom? Explicam a vida daquele que possui um corpo, se manifesta, aprende, supera sua necessidade afetiva, confronta o mundo em busca de vitória, conquista habilidades úteis, descobre um dever social, vê-se diante da morte, busca a verdade, busca a vida moral, constitui um eu histórico e alcança transcendência diante de Deus.
Bonito, né? E realmente muito real e que dá pra gente usar. É muito mais difícil de colocar em prática, mas não é impossível, né? Dentro do curso Mulher Maravilha, nós não temos uma aula ou um módulo específico das 12 camadas da personalidade, mas ela é colocada, né, está ali em vários aulas e módulos, porque realmente ela perpassa muita coisa, como desenvolvimento mesmo, como virtudes, como combater vícios, como amadurecer, né? Mas também eu vou deixar no meu perfil, que é o Ana P. Pagan, Ana com 2 N's. Amanhã eu vou fazer uma caixinha de perguntas lá, tá bom? Para vocês me perguntarem dúvidas, o que eu puder ir respondendo das 12 camadas. E vou também, tô preparando uma masterclass muito especial, daí sim com uma duração não eterna, né? Mas de mais de 1 hora, com realmente escrito, tipo lousa mesmo, muito completa, para que vocês entendam as 12 camadas e na prática, o que eu posso fazer na prática, né, para conquistar e ir passando de camadas, tá bom? Fiquem atentas lá no meu perfil que eu vou colocar. E no nosso curso Mulher Maravilha, a gente realmente pega na sua mão, daí numa forma muito completa, no sentido de que são quase 100 aulas curtas, tá? Não se assustem. E nós temos os encontros mensais, as partilhas terapêuticas com um grupo de alunas mais ou menos com a mesma demanda, com a mesma faixa etária, tá? E comigo, mestre em psicologia e psicóloga, e a Lucelena, terapeuta, ambas com muita experiência, né? Com realmente cancha aí, tanto pessoal quanto em consultório, e mulheres reais, tá bom? Também mães, esposas, dona de casa, profissional, e sem muita fama e muito instagramer, né? E que a gente vai pegar na sua mão para realmente você sair desse ponto e se transformar. Sabe, se transformar realmente é só para mulheres, tá? E uma mulher de alto valor, feminina e verdadeiramente empoderada. O feminismo roubou essa palavra. Empoderada, empoderamento no dicionário quer dizer autodomínio, autoconsciência. E é isso que a gente quer voltar. Chega de ficar liberando palavra, né? Eu até vou colocar agora hoje que fala, deixa pra esquerda. Não. As palavras, elas têm importância, elas têm a sua nomenclatura correta, o seu simbólico, a sua efetividade, e a gente tem que entender. Se a gente não domina as palavras, a gente não domina nossas ações. Porque a gente relativiza, a gente não consegue dar nome aos bois, a gente não consegue nem agir, né? Nós somos animais, né? Nós só somos humanos pelo intelecto, e o intelecto passa muito pela linguagem e pela fala, não é mesmo? E então no curso Mulher Maravilha a gente vai pegar na sua mão, mulher, para você sair transformada, madura, de alto valor, realmente empoderada, verdadeiramente feminina e com alto domínio de si, feliz, a felicidade que é possível, né? Nesse mundo, aprender também o que é a correta e possível felicidade consigo mesma, no seu casamento, com seus filhos, na sua profissão, nos seus relacionamentos todos. Fora as partilhas, que são uma riqueza. Vocês podem trazer seus casos, compartilhar com uma comunidade. A gente traz coisas teóricas, traz principalmente práticas. Você vai sair dali com aquele seu caso, aquela sua demanda da hora resolvido. Tá bom? Bom, obrigada então, ótimo resto de semana e final de semana para todos, e realmente foi uma introdução, espero todos ali também no meu perfil para saber mais, que realmente as 12 camadas da personalidade são assim um tesouro, que a gente precisa abrir o baú, descobrir, lapidar, e muito prático em nossa vida, tá bem? Fiquem com Deus e até 15 dias, mas a semana que vem a Lúcia tá aqui. Toda quinta-feira, 18h45, temos live aqui no perfil, no canal do Mulher Maravilha. Até!